Bem, pessoal, continuando aqui a nossa disciplina, bem, eu pedi para que vocês tivessem tentado decorar esses dois números aqui, né? Da onde está armazenado o número 3 e onde está o 4, né? Espero que vocês tenham tentado decorar aí, tá? Já já a gente volta a falar nesse assunto. Bem, agora eu preciso falar para vocês sobre o conceito do que é a variável, né? O que os autores falam sobre esse assunto variável? Variável é o nome que damos a uma determinada posição da memória, tá? Para conter um valor de um determinado tipo. Aí lembrando que na aula passada, né, nós falamos sobre o que eram tipos de dados, né? Lembra desse assunto lá, beleza. Aí ele está falando que a variável vai ser o nome que nós vamos dar para aquela posição da memória que nós vimos lá que era em hexadecimal, tá? Para conter um valor de um determinado tipo, beleza. Sempre que desejamos guardar algum dado, vamos fazê-lo utilizando variáveis, tá? Então lembrando, a gente vai guardar dados na memória. Aí lembrando que para eu conseguir guardar esse dado na memória, eu preciso saber aonde está o endereço dele, né? E aí a gente vai perceber que é mais cômodo, mais fácil lembrar de onde está aquele dado guardado na memória através de uma variável, tá? Nossa, professor, ainda está muito confuso esse negócio de variável. Olha lá. Tem mais uma observação aqui de um autor. Como o próprio nome indica, o valor contido em uma variável pode variar, isso eu já tinha falado para vocês, né? Ao longo da execução de um programa. Beleza, nós estamos falando de programação, né? E a gente já tinha comentado também que, assim como na matemática, o valor de uma variável podia mudar, né? Aqui também. Então, de acordo com a execução de um programa, o valor daquela variável ela pode sofrer alteração. Beleza, ou seja, o dado que aquela variável está guardando, né? Lembra que o dado está guardado na memória, aquele dado pode variar na execução do programa, ok? Uma variável deve ser sempre declarada antes de ser utilizada. Beleza, isso aqui é meio que lógico, né? Eu preciso primeiro dizer aonde está, o que é a variável, aonde está, quem é a variável, para depois eu usar, né? Porque, de forma geral, eu não poderia chegar a usar algo assim, por exemplo, soma A mais B. Mas aí eu nem cheguei a dizer o que é o A e o que é o B, né? Então, primeiro eu tenho que definir, eu tenho que declarar, e depois eu vou poder utilizar, tá? Agora sim, chegou a hora da gente voltar àqueles valores lá do outro vídeo, né? Valores em hexadecimais. Quem lembra o endereço de memória dos números 3 e 4? Tá? Considerando a galera que não pegou o print aí, né? Alguém consegue lembrar? Será que foi fácil gravar um endereço de memória? Onde estão guardados os números 3 e 4? E como decorar endereços de memória? Vocês viram que foi complexo, né? Será que tem uma maneira? Nossa, professor, eu lembro que falaste que tinha um padrão ali naqueles números. Será que se eu souber esse padrão eu consigo decorar facilmente o endereçamento de memória? Bem, pessoal, não é um processo simples não, gravar endereços de memória. Então, como não é simples, que tal criarmos apelidos, né? Vamos colocar assim entre aspas. Que tal criarmos apelidos para esses endereços de memória? E aí, ao invés de nós termos que lembrar o endereço de memória em hexadecimal, a gente vai se lembrar do apelido, né? E aí, sabendo o apelido, a gente pode recuperar o dado que está lá guardado na memória, tá? Então vejam só, eu confesso a vocês que até hoje eu nunca consegui decorar esse número aqui em hexadecimal, beleza? Então eu espero que vocês tenham conseguido decorar, tá? Mas quem não conseguiu decorar, tudo bem, não tem problema não. O que a gente vai fazer? Aqui é o endereço de memória, onde estavam os valores 3 e 4, tá? Esses são os valores que estavam lá, tá aqui a nossa memória. Aqui está o endereço, né? Para conseguir recuperar os valores 3 e 4. E aí, como a gente estava comentando, ó, ao invés de decorar esse número aqui, esse valor, esse código, para facilitar a nossa vida, vamos criar um apelido, né? Vamos chamar de A. E aí depois o outro valor, né, o 4, a gente, ao invés de decorar esse código, esse endereço,
a gente chama de B, né? E a esse endereço a gente vai apelidar de B. Ou seja, bem aqui esse cara, aqui onde está, deixa eu trocar aqui, ó. Vamos considerar esse cara bem aqui, ó. A gente não vai, então, se a gente precisar do valor 3, a gente não chama, a gente não vai precisar acessar o 3 através desse número, tá? Nós humanos não precisaremos decorar esse número. Como é que a gente faz? Então a gente chama de, vamos chamar de A. E esse outro cara aqui, o 4, para eu não precisar decorar esse número, ao invés de eu decorar ele, eu chamo de B. Ah, agora sim ficou mais fácil, né? Então, ao invés de eu decorar esse número que está em hexadecimal aqui, um negócio complicadíssimo, eu chamo A e aí eu consigo chegar até o valor 3. E se eu precisar do valor 4, é só lembrar que está guardado dentro dessa variável chamada B, tá? Então, recapitulando o que os autores falaram, né? Eles falaram que as variáveis são nomes, vejam só. Uma variável é o nome que damos a uma determinada posição na memória. Aí observem, isso aqui não é uma posição na memória, né? Isso aqui é a posição na memória, né? É uma célula da memória. E esse aqui é o endereço dela. Então nós criamos uma variável chamada A, né? É exatamente o que o autor falou. Uma variável são nomes que nós criamos para conseguir encontrar um dado na memória. Tudo bem? Ficou claro agora? Aqui é um nome, nesse caso aqui demos o nome B para esse endereço de memória e assim a gente consegue chegar até o valor 4. Beleza? Deu para esclarecer o que é uma variável? Regras para criar nome de variáveis, tá? E aí, como já está aqui na observação, tá? Essas regras elas podem variar de acordo com a linguagem de programação que a gente vai utilizar, tá bom? A princípio, essas regras aqui, pessoal, eu coloquei de forma convencional, tá? Para o nosso pseudocódigo, tá? Ou seja, nós vamos começar a programar, tá? Numa linguagem de programação, mas antes da gente começar a colocar a solução dos problemas, né, que serão propostos, antes da gente começar a resolver esses problemas, antes da gente ir para o código efetivamente, a gente vai escrever em um pseudocódigo, ou seja, a gente vai escrever num código como que vai obedecer uma certa estrutura e tem alguns padrões nele lá, tá bom? Um desses padrões, uma dessas regras, né, para se criar esse pseudocódigo, são como a gente deve criar nome de variáveis para eles, tá bom? Aí vamos lá. Então, de forma geral, essa é uma regra para o nosso pseudocódigo, da nossa disciplina, tá bom? Na linguagem de programação vai ter outras regras, tá bom? Primeira regra, o primeiro caractere é uma letra, tá bom? Então, quando a gente for criar nome de variáveis, ele sempre tem que começar com letra, tá bom? Por exemplo, eu posso ter aqui a variável A1, tá bom? Isso aqui, ok, posso ter nome de variável 1. Agora, eu não posso ter variável 1A, tá bom? Isso aqui não pode. Isso aqui pode, tá? Se houver mais de um caractere, só podemos usar letra ou algarismo. Assim como nesse exemplo aqui, tá bom? Eu não poderia criar uma variável assim, por exemplo, hashtag 1, tá? Isso aqui não. Se houver mais de um caractere, nós, tá? Só poderemos usar a letra ou algarismo, tá bom? Então não seria legal também no nosso pseudocódigo usar _1, tá bom? Tem linguagem de programação que permite fazer isso aqui, mas no nosso pseudocódigo não. Dependendo dos autores que vocês forem pegar para ler, pode ser que o nome da variável, lá no livro dele, né, pode ser que ele permita, tá? Mas no nosso pseudocódigo aqui não usaremos nome de variáveis assim. Nomes de variáveis escritas com letra maiúscula serão diferentes de letras minúsculas. Lembre-se, média é diferente de média. Como assim, professor? Não estou entendendo. Média não é a mesma palavra de média? Sim, mas para o código, isso é válido tanto para a linguagem de programação quanto para o nosso pseudocódigo, tá? Se nós criarmos uma variável, né, um apelido chamado média, só que tudo minúsculo, se a gente tentar acessar aquela variável ali com a palavra média, tudo maiúsculo, seria diferente, tá bom? Por quê? Porque aqui são caracteres em maiúsculo e aqui em minúsculo, tá bom? Então isso aqui, uma coisa é diferente da outra, não confunda. Nenhuma palavra reservada poderá ser nome de variável. Palavra reservada, professor? Não falaste desse negócio aí. Sim, até agora ainda não. Então guardem esse termo aí, tá bom? Palavra
reservada. Guardem esse termo aí. Por enquanto, a gente tem que saber que palavras reservadas não poderiam ser utilizadas como nomes de variáveis, tá bom? E no próximo vídeo a gente continua o nosso assunto.